Você já parou para pensar se pomada resolve mesmo o seu problema? Ou se ela pode estar atrasando até um diagnóstico ou mesmo mascarando, fazendo com que tenha mais dificuldade de entender o que está acontecendo? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar situações que a pomada pode realmente ser útil e que nós, como especialistas dermatologistas, recomendamos, e outras em que ela não vai ser necessária ou mesmo poderia atrapalhar o seu tratamento. O uso de pomadas em dermatologia ele vem mudando e muitas doenças hoje em dia são tratadas apenas de dentro para fora. Venha comigo, nesse vídeo você vai aprender junto muitas novidades e assuntos interessantes. Você sabia que o dermatologista, como especialista, tem um diferencial baseado principalmente em fazer diagnóstico e tratar de dentro para fora? Que pomadas e cremes podem ser úteis, mas muitas vezes são mais atores coadjuvantes do que atores principais em um tratamento? Vou lhe contar quando as pomadas podem lhe ajudar e quando elas podem atrapalhar o seu tratamento. As pomadas ajudam muitas vezes quando você já tem um diagnóstico e foi recomendado para você um tratamento tópico apenas ou um tópico, que é a pomada ou creme, associado a um tratamento de dentro para fora. A medicação externa, tópica, pomada, géis e cremes, ela pode turbinar a velocidade de um tratamento que está sendo feito principalmente via oral ou injetável, quando o paciente tem pressa e deseja encurtar a duração de uma acne, espinha, de uma coceira, alergia, descamações, mas frequentemente ela é insuficiente como único tratamento. O diferencial de você acessar um médico especialista é a busca pelo diagnóstico preciso. Fazer tratamento sem saber o que se está tratando frequentemente mascara o verdadeiro diagnóstico e você pode dificultar o trabalho do médico se você ainda precisar de uma consulta alguns dias depois. Uma pomada que tem, por exemplo, ingrediente corticoide, ela tira o vermelho de uma lesão, ela pode afinar a pele também, aliviando coceiras provisoriamente, mas e se for uma doença que existem micro-organismos, se for uma doença que tem, por exemplo, fungo, que chamamos de micose, ou mesmo doenças persistentes, doenças crônicas, como a dermatite atópica, qual a vantagem de fazer um corticoide que tira o vermelho por apenas alguns dias, afina a pele, deixando ela lustrosa, brilhosa, frágil até, e que o especialista pode depois demorar mais vezes, mais visitas, até acertar o diagnóstico? Você já pensou nisso? Quais situações a pomada pode ser útil? Além daquela em que o médico mesmo colocou na receita, a pomada pode ser útil em situações que você já tem um diagnóstico e você tem um novo episódio, você tem uma nova crise. Isso é comum em pessoas que já tiveram, por exemplo, micose entre os pés. Muitas vezes a umidade que nós fabricamos porque usamos calçados fechados, o pé fica quente durante o dia, sua. A umidade, a predisposição individual da genética de cada um faz com que pessoas que tiveram uma vez micose durante a vida, em dobras quentes e que suam, pode ser entre os dedos dos pés, pode ser na virilha ou outros locais quentes, é comum que elas tenham mais de um episódio durante a vida. E num episódio novo de alguém que já conhece o diagnóstico, iniciar um tratamento tópico com cremes ou pomadas, até que se decida se é necessário mesmo recorrer a uma volta ao médico ou não, pode ser razoável, pode ser aceitável e pode ser até, em alguns casos, suficiente. Como usar as pomadas também é assunto típico de dermatologista e eu vou contar alguns segredos para vocês. Quanto mais espesso o veículo, por exemplo, uma pomada, a pomada verdadeira com o nome pomada, ela é gordura, ela é gordurosa, então ela é mais pesada, a cosmética dela não é muito agradável, porque ela demora para desaparecer, ela deixa brilho, ela é espessa, só que isso pode ser bom quando o médico deseja tratar lesões espessas, lesões em joelhos, lesões muito grossas, que têm crostas secas. Se nós usarmos um veículo gel, por exemplo, não penetra nada e vai parecer que nada funcionou. Em casos assim, de lesões espessas, em especial no corpo, fora do rosto, entenda por que o seu médico muitas vezes vai preferir pomada. O mesmo também, o oposto é verdadeiro em relação a veículos mais leves. Em locais do corpo que nós já temos uma gordura natural maior, nós todos somos mais ricos de oleosidade, o ser humano é mais rico de oleosidade quanto mais para cima, e nós somos mais pobres de oleosidade quanto mais para baixo, nas pernas, a tendência é que sejamos ressecados na pele. No rosto já produzimos mais oleosidade, em especial da adolescência para frente, então evitamos pomadas no rosto. Quando queremos um tratamento tópico, prescrevemos medicamentos mais leves, como géis ou creme.
tem menos gordura, que a base é água, não é óleo. E isso é suficiente para penetrar em peles mais finas, como a face, e também evita a questão cosmética do desagrado de ter uma gordura de uma pomada na face. E aquelas pomadas que têm nome com 4 ingredientes, que são multi-ingredientes, tem alguns nomes bem conhecidos. Muitas pessoas têm em casa uma pomadinha com 4 e algum sobrenome assim, que significa que tem antibiótico, corticoide, antifúngico, tudo junto e misturado num único produto. O que o especialista pensa sobre isso? O especialista não gosta de pomadas que têm 4 ingredientes, porque é como se ele estivesse dizendo que ele não sabe o que está tratando, ele não sabe o diagnóstico. Quando o especialista sabe o diagnóstico, ele vai direto para micoses e fungos, pomadas de antifúngico, para situações com bactérias, pomadas de antibiótico, e para alergias, determinados tipos de pomada que não precisa ter antifúngico junto, nem antibiótico. Então as pomadas de multiuso, elas são campeãs de mascarar os diagnósticos, que elas conseguem realmente não curar uma micose, mas tirar o vermelho de uma micose pelo ingrediente corticoide que elas têm. E na questão dos antibióticos, outra dica, as pomadas multi que tem 4 ingredientes, elas têm antibiótico sim, mas não é o antibiótico que melhor funciona. As bactérias já ficaram, na maioria das vezes, resistentes aos antibióticos mais comuns de cremes e pomadas, como é o nome mais famoso, neomicina. Neomicina é um ingrediente comum de pomadas, assim como gentamicina, porém muitas bactérias de todos nós, no dia a dia, na vida cotidiana, são resistentes. Então você pode estar perdendo tempo usando um antibiótico desses, e os verdadeiros cremes de antibiótico que dermatologista usa, eles têm receita controlada, justamente para preservar, para evitar que você fique resistente rapidamente a esses ingredientes, e quando você realmente precisar, o médico prescreve e ela funciona. Reconhecer o médico dermatologista como especialista em tratamentos que inclui os medicamentos tópicos, os cremes e pomadas é fundamental. Existem variações interessantes na dermatologia, desde o adolescente que tem acne e não está conseguindo tolerar os efeitos colaterais de um tratamento que seu médico prescreveu, porque no dia seguinte ficou com o rosto seco, vermelho e até ardendo, e que poderia passar a aguentar o mesmo tratamento se tivesse sido recomendado ele hidratar a pele algumas horas antes. Isso é um macete. Até o paciente de psoríase, que tem descamações grosseiras em cotovelos e joelhos, em que o médico muitas vezes exerce algumas opções, como o uso noturno de pomadas prescritas pelo médico, e esse paciente vai abafar com filme plástico de cozinha. Ele vai usar o filme plástico transparente de cozinha para embalar aquela perna, aquele trecho que o médico indicou, que geralmente é a região da canela ou do joelho, ou quiçá até do cotovelo, para que vai dormir com a pomada coberta pelo plástico. Isso faz a penetração aumentar. Então, lesões espessas de doenças como psoríase, muitas vezes o médico escolhe pomadas que são gordurosas, e o paciente ainda vai ocluir o filme plástico, abafar, e assim ele consegue ter o resultado em 5 dias, por exemplo, do que levaria 2 semanas com o mesmo nome de pomada na versão creme e sem o plástico. Então, valorizar o conhecimento, acessar o profissional especialista, cuidado com a automedicação, cuidado em não suspender. Se vocês já estavam em um tratamento que foi recomendado pelo médico, não é necessário suspender por causa desse vídeo. Nosso intuito é colocar você atento que a automedicação, ela traz riscos que vão desde fazer mal à pele, como afinar a pele com medicamento indevido na face, por exemplo, até atrasar o diagnóstico e você ficar mais tempo com o problema do que era necessário. Eu sou o Dr. Maurício Conte, eu sou médico dermatologista com muita experiência no tratamento de crianças e adultos, e eu vou deixar aqui um outro link que você vai curtir para aprender mais sobre o tratamento com pomadas e como ele tem mudado recentemente na especialidade de dermatologia.